Boa tarde, presidente Genivaldo dos Anjos. Boa tarde, deputados, deputadas. Gostaria de fazer uma fala, até por conta de que ultimamente a gente tem visto alguns deputados que vêm utilizando essa tribuna assim, de forma para atacar o nosso governo, e eu precisava fazer uma fala no sentido da gente fazer alguns esclarecimentos. Então, queria começar falando o seguinte, que é fato inegável que o mundo vive uma crise e que já perdura há 8 anos. Uma crise multifacetária, com aspectos de crise ecológica, energética, econômica e que também resvala no social. A desigualdade nos países centrais e ricos cresce junto com a miséria, o desemprego e a desesperança. Basta afirmar que o desemprego na Europa chega a 2 dígitos, tendo afetado sobremaneira países como Portugal, Itália, Espanha e Grécia. Nesses, os índices de desemprego chegam a 25%, como na Espanha e na Grécia, atingindo a juventude em cheio. Cerca de 50% dos jovens não encontram ocupação em vários países da Europa. E agora a crise dos imigrantes chega à Europa, exigindo dos países do continente o acolhimento e a manifestação de solidariedade e humanidade para receber esse contingente de pessoas que buscam refúgio de guerras, desesperadas por acolhimento em uma nova chance de vida longe de seus locais de origem. A crise econômica abarcou todos os países, tanto que economistas americanos falam de estagnação secular. A desaceleração, é mais ou menos isso, desaceleração. Obrigada, deputada Janete. Da China, país locomotiva do mundo, que crescia uma média de 10%, agora chega a 7%. Uma demonstração cabal de que a crise atingiu também os países. Junta-se a isso que o excesso de produção que algumas commodities resultou na redução de preços de produtos como minério, grãos e petróleo, que desvalorizaram, em alguns casos, em até 60%. O minério de ferro, por exemplo, estava a $190 a tonelada. Situa-se atualmente em $58 a tonelada, uma queda acentuada que chega até 70%. A queda de preços de produtos primários atingiu sobremaneira a economia dos países emergentes, dos quais o Brasil faz parte, reduzindo drasticamente nosso comércio exterior, afetando o crescimento da produção de riqueza do nosso país. Mas quero aqui demistificar alguns pontos de uma pauta que vem sendo tratada, muitas das vezes, de forma leviana, oportunista e sem um mínimo de reflexão histórica. O governo Dilma e a real crise econômica. Não estamos aqui vivenciando esse quadro econômico catastrófico e em colapso como querem desenhar aqueles que de forma irresponsável desejam desbancar um governo eleito democraticamente com visíveis e grandiosas reformas sociais. Vários fundamentos econômicos correspondem à altura, como o caso de nossas reservas, pois temos a quinta maior reserva em dólares do mundo, são 375 bilhões de dólares. A presidente Dilma reconhece que estamos passando por uma crise econômica, crise esta que não é só brasileira, mas sim mundial. Digo isso pois temos que entender que não só o Brasil vive uma crise, mas diversos outros, inclusive os países desenvolvidos, passam já há alguns anos por um período de instabilidade financeira. Como disse, essa crise teve e tem consequências mundiais. No entanto, muito embora esta crise tenha afetado drasticamente diversos países, as políticas econômicas e sociais aplicadas na época pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e continuadas pela presidente Dilma deram ao país a estabilidade necessária para evitar os enormes efeitos colaterais que atingiram o nosso povo, principalmente os mais necessitados. Pois bem,
Depois de anos utilizando de todas as alternativas sobre as quais o governo julgou viável para minimizar os impactos da crise mundial no Brasil, chegou o momento em que teremos que enfrentar o atual cenário utilizando de cortes e ajustes, mas sem nunca abandonar os pilares que sustentam e orgulham a atuação do nosso governo. Estamos mantendo toda a nossa política social, que eliminou a fome, promoveu a distribuição de renda, combateu sem trégua a desigualdade e que também elevou a condição da classe média cerca de 40 milhões de pessoas. Iremos manter a principal pauta do nosso governo, eliminar a desigualdade social e proporcionar acesso à educação e oportunidade para todos. Daí que manteremos o FIES, o ProUni, a expansão do IFES, do Bolsa Família, do Pronatec, do Pronaf e principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe dignidade e tranquilidade à moradia própria a brasileiros que viviam como sonho impossível a possibilidade de viver em um teto seu. Não há momento econômico difícil que impeça que o governo garanta para a nossa gente a principal herança petista, que é assegurar a dignidade aos lares brasileiros. Apesar da crise, formulamos projetos para diversas áreas e estamos avançando em diversos setores. Por exemplo, no dia 9 de junho deste ano, o governo federal lançou em Brasília a nova etapa do Programa de Investimento em Logística, o PIL. Esta nova etapa dará continuidade a um processo de modernização da infraestrutura de transporte do país e também vai influenciar a retomada do crescimento da economia. O investimento total do programa será de 198 bilhões e 5 milhões de reais, divididos em construção, ampliação e reforma de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Nosso Estado está contemplado dentro deste programa com um total de mais de 9 bilhões e 7 milhões que serão destinados à construção da ferrovia Vitória e Rio e já estão sendo realizadas audiências públicas para tratar do projeto. A verba também contempla a ampliação da BR-262, do trecho que liga nosso Estado com Minas Gerais, e já anunciada a reforma do aeroporto. Além disso, nossa população capixaba, muito já foi e ainda será beneficiada pelos programas de assistência do governo federal. A Caixa Econômica, por exemplo, já contratou no âmbito da Minha Casa Minha Vida, no Estado, 38.184 unidades habitacionais até maio de 2015. O número de casas beneficiou 70.776 famílias, um investimento de 2 bilhões de reais. Somente neste ano, o governo federal direcionou 193.665 mil reais ao programa Bolsa Família, no Espírito Santo. E os repasses federais ao Estado e aos municípios capixaba ultrapassam 4 bilhões 117 milhões, de acordo com o portal de transparência do governo federal. É bom ressaltar que mantivemos a política de reajuste do salário mínimo e não aceitamos mudança nela, pois ela contribui com aumentos reais nesta faixa salarial, política que é fundamental no combate à desigualdade em nosso país. Está em curso o ajuste econômico. Não falo isso com muito orgulho, mas é algo necessário dentro da conjuntura que nos foi imposta, no entanto. Com mesma certeza que digo que ela faz parte de um contexto pontual, afirmo que também é transitório e passageiro. No Brasil, a estrutura tributária regressiva é injusta. Quem paga imposto no país, sem sombra de dúvida, são os trabalhadores. Por isso, queremos garantir a taxação das grandes fortunas e das grandes heranças. E vemos como urgente a necessidade de dar um tratamento consequente ao endividamento público interno, realizando uma auditoria da dívida pública que consome quase 40% do orçamento público. Essa auditoria deve ser seguida pela proposição de políticas que estagnem e sangria de recursos que saem dos cofres públicos para o pagamento de juros da dívida interna, quase 300 bilhões de reais por ano. Em seus reflexos na política, rechaçamos qualquer tentativa de golpe. Não iremos assistir de braços cruzados às tentativas de derrubada de um governo legítimo e eleito democraticamente pelo povo brasileiro. A tentativa de golpe, inclusive, já estampa manchetes da imprensa internacional, como o renomado jornal
norte-americano New York Times, que publicou na última quinta-feira um duro editorial contra o golpe no Brasil. No texto, o jornal afirma, abre aspas, derrubar Dilma sem evidências concretas de corrupção causaria sérios danos à democracia, que vem ganhando força nos últimos 30 anos, sem nenhuma contrapartida, e não há nada que sugira de alguns dos líderes políticos que querem lhe tomar o lugar, faria melhor do que ela em termos da política econômica. Embora seja vexatório que tenha de vir do exterior uma explicação que demonstre o absurdo dessa tentativa de golpe, é mais uma fonte que explicita o que queremos dizer. O advogado Marcelo Lavaneri, que foi o autor da denúncia do impeachment de Collor, se pronunciou contra a apresentação do impeachment da Dilma. Em suas palavras, explicou: contra Collor havia fatos e contra Dilma não há nada. Isso é parte do momento político que vem dessa campanha. Aquela velha visão autoritária que dizia: ela não pode se eleger, se for eleita, não tomará posse, e se tomar posse, não poderá governar. Sem prova nenhuma, sem fato algum, o que se tenta é impedir de qualquer maneira que uma presidente eleita pelo voto dos brasileiros possa governar. Então, quero deixar aqui claro que continuaremos a lutar pelo aprofundamento e a consolidação da democracia, tão duramente conquistada pelo nosso povo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, recentemente recebemos a visita em nosso estado do ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, que veio ao nosso estado, proferiu uma aula, inclusive lá em Nova Venécia, com a presença do nosso deputado Padre Honório, e que naquele momento realizou não só a palestra, mas também visitou, vários movimentos, junto com os movimentos sociais, muitas daquelas regiões. Na oportunidade, também, foi entregue ao nosso ministro uma carta falando um pouco sobre a questão da crise que a gente tem, da crise hídrica que a gente tem passado aqui no estado. Então, na oportunidade, a comissão especial criada para tratar dos prejuízos causados pelos impactos entregou ao nosso ministro algumas das sugestões para lidar com os reflexos da crise hídrica em nosso estado. Nesse contexto, os prejuízos, deputado Padre Honório, esses prejuízos foram já detectados dentro da nossa comissão, que gira em torno de 1,8 bilhão de reais. E assim, nós precisamos, de certa forma, encontrar um caminho para que a gente possa ajudar a esses pequenos produtores a quitar esses débitos, e quem sabe, inclusive, através de uma ida nossa em Brasília, para fazer com que a gente tenha uma alteração, inclusive, na carta de crédito e também no Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional, o CMN, para a gente poder encontrar um caminho para poder facilitar que esses trabalhadores possam, inclusive, fazer reparcelamento sem precisar de ficar impedido de novas contratações, de novos financiamentos. Porque hoje, infelizmente, a carta de crédito impede que esses pequenos produtores possam, inclusive, contrair novas dívidas por conta da dívida que eles têm contraída por conta dessa crise. Então, é uma alternativa que a gente precisa fazer. Então, portanto, deputado Padre Honório, a vinda do nosso ministro fez com que a gente tivesse a segurança de que o caminho que a gente está percorrendo sobre essa questão de ajudar o pequeno produtor, aquele trabalhador da agricultura familiar. Hoje nós temos 80% da nossa agricultura conduzido pelo pequeno produtor, vem da agricultura familiar, e nós precisamos, de certa forma, encontrar um caminho para que a gente possa ajudar a esses trabalhadores. A parte, deputado. Pois não? Deputado Nunes, presidente da nossa bancada, que hoje faz um pronunciamento sério. Gostaria de parabenizá-lo. A fala de Vossa Excelência não faz comparação, não ataca ninguém, mas traz dados. Isso é muito importante. É muito importante porque é uma fala lúcida.
É uma fala racional e uma fala que traz pontos da realidade, conquistas, desafios e também uma visão para os próximos anos que poderão trazer para nós mais estabilidade. Eu gostaria de, fazendo uso desse à parte, parabenizá-lo pela fala, pela serenidade e pela profundidade que a vossa fala traz para as pessoas aqui dessa casa. Mais uma vez, parabéns, e espero que o trabalho de Vossa Excelência possa ser base de estudo para muitos movimentos sociais. Quando a gente vê a televisão, parece que está tudo errado, nada deu certo, mas a fala de Vossa Excelência aqui no Estado, com certeza, servirá de análise para muitas pessoas. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado. Só para concluir, presidente, se o senhor permitir, com certeza, estivemos neste mês, deputado presidente Enivaldo dos Anjos, lá no município de Dois do Rio Preto. Inclusive, hoje, o deputado Dari Pagung, inclusive, fez uma menção na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos sobre essa visita que nós fizemos lá. Então, eu queria, primeiro, enaltecer o trabalho dos técnicos do IDAF, que fizeram um excelente trabalho para poder justificar que aquele portal de entrada do Parque do Caparaó esteja, de fato, em terras capixaba. Então, o trabalho que o IDAF fez foi, assim, de uma importância muito grande, porque o estudo que os técnicos do IDAF fizeram ajudou, inclusive, a orientar o IBGE no sentido de garantir que a porta de entrada do Parque do Caparaó seja no estado do Espírito Santo. Havia um questionamento de que a entrada do Parque do Caparaó pertencia a Minas Gerais. Então, esse litígio já vem discutindo há um bom tempo e, por conta desse estudo, a gente conseguiu fazer com que a gente garantisse que a entrada do parque pela Pedra Menina, que é a região capixaba, a entrada do parque, ficasse no nosso estado. Então, assim, queria só enaltecer e parabenizar os técnicos do IDAF sobre essa questão que foi levantada. Recentemente foi feita uma visita técnica do IBGE junto com o IDAF e também com a IGETEC e que garantiu que a gente tivesse essa entrada garantida ao povo capixaba. Então, portanto, quero agradecer mais uma vez, presidente, e dizer que estamos vivendo em um momento difícil, mas que esse momento, com certeza, passará e a gente terá, sem sombra de dúvida, uma ajuda do nosso governo, ainda mais para o povo capixaba. Muito obrigado a todos e uma boa noite.